Você já se perguntou o que é necessário para criar um monstro emocional? Onde essa frieza calculada surge que congela sangue? Hoje vamos mergulhar em uma verdade que dói, que incomoda, que muitos preferem ignorar. O relacionamento entre o psicopata narcisista e sua mãe não é apenas uma história de família complicada. É a própria origem do mal que caminha entre nós com um sorriso adorável. Se você já amou alguém assim, se sentiu esse sentimento de lutar contra uma sombra invisível, se você se perguntou por que essa pessoa nunca pode amá-lo completamente, fique até o fim, porque o que vou revelar que você não apenas abrirá seus olhos, mas também a maneira como você vê os relacionamentos para sempre. Como se você já sente que algo se move dentro de você, assine porque essa viagem apenas começa. E se prepare para descobrir a verdade mais cruel sobre como uma alma é forjada sem arrependimentos. Você está pronto para olhar para o abismo? No silêncio de uma casa que parece normal, o segredo mais sombrio da psicologia humana vive. Uma mulher que deveria ser abrigo se torna carcereiro emocional. Uma mãe que, em vez de nutrir a alma de seu filho, está vazia, a gota para tornar lá um deserto, onde nada verdadeiro pode crescer. O psicopata narcisista não nasce, é forjado no lento fogo da manipulação materna. Cada palavra calculada, cada gesto de desaprovação, a cada momento em que o amor é oferecido como moeda, é esculpido pelo que será sua personalidade adulta. A mãe não vê seu filho como um ser independente. Ele o vê como uma extensão de seu próprio ego ferido, como a oportunidade de criar a obra prima que ela nunca poderia ser. Desde os primeiros anos de vida, essa criança aprende que suas emoções são perigosas, que a vulnerabilidade é sinônimo de punição, que o amor deve ser merecido, atendendo às expectativas impossíveis. A mãe narcisista não se abraça quando a criança chora, critica ou não comemore suas realizações genuínas, minimize as se não corresponderem de seus planos. Não respeita sua individualidade. Esmaga-o sob o peso de suas próprias ambições frustradas. Como uma criança que nunca a recebeu se desenvolve. Como você aprende a amar genuinamente quem só conhecia o amor condicionado. É impossível dar o que nunca teve. É impossível sentir o que nunca foi experimentado. A mãe está instalando na mente de seu filho um programa emocional perverso. Outros existem para servir. As emoções são fraqueza. O poder é a única coisa que importa. Cada abraço calculado, cada elogio interessado, todo momento de afeto usado como ferramenta de controle, é construir as bases do que será um adulto emocionalmente anestesiado. Um ser que aprenderá a imitar o amor sem sente-lo, a fingir a conexão sem experimentar-lo, a usar os outros como objetos para preencher o vazio que sua mãe criou no interior. A criança cresce em uma prisão emocional disfarçada de casa. Ele descobre que seus sentimentos não importam, que sua dor não é válida, que seu único valor é cumprir as fantasias de grandeza de sua mãe. Ela se torna um pequeno ator que representa o papel que escreveu, sem saber que está perdendo sua alma no processo. A tragédia é que, embora isso aconteça, o mundo exterior vê uma mãe dedicada e uma criança de sucesso. A fachada é perfeita, o desempenho impecável. Ninguém suspeita que por trás dessa aparente normalidade, um monstro emocional está se formando que um dia caminhará entre nós com o sorriso mais encantador e o coração mais frio. A mãe se torna a primeira vítima de seu próprio filho e o primeiro vitimador que ele conhece. Ele o ensina a manipular, mostrar suas emoções, manipular. Ele o ensina a usar outras pessoas ensinando-lhe que ele é usado. Ele o ensina a não se sentir culpado, fazendo-o se sentir culpado de tudo. É uma lição perversa que será repetida em cada relacionamento da sua vida adulta. E o mais assustador é que muitas vezes ela sabe exatamente o que está fazendo. Ele vê como seu filho endurece, como ela perde a capacidade de se conectar genuinamente, como ela se torna algo frio e calculista.
Mas não pode parar porque ela mesma é um produto da mesma dinâmica. É uma maldita herança que passa de geração em geração, sem que ninguém ousasse quebrar o ciclo. Na adolescência, a verdadeira natureza do monstro em formação começa a emergir como uma flor venenosa que floresce no escuro. Ele não é mais a criança que gritou secretamente pela ausência de afeto genuíno. Agora é um jovem que aprendeu que as lágrimas dos outros podem ser sua fonte de poder. A mãe observa essa transformação não com horror, mas com satisfação perversa, porque finalmente sua obra-prima está tomando forma. O adolescente psicopata narcisista não procura mais amor, busca domínio. Ele entendeu que a vulnerabilidade é uma armadilha e que mostrar seus verdadeiros sentimentos apenas o expõe ao castigo emocional que sua mãe tão bem ele sabe como infligir. É por isso que desenvolve uma armadura de crueldade calculada, uma máscara de charme superficial que esconde o vazio que ela ajudou a criar por dentro. A mãe não vê os sinais de alarme porque, para ela, não são. Quando seu filho mente naturalmente, ela justifica isso como inteligência. Quando ele manipula os outros, ela o celebra como astuto. Quando falta empatia, ela a interpreta como força emocional. Ele é tão cego por seu narcisismo que não pode reconhecer o monstro que está elevando. Ou pior, ele o reconhece e se sente orgulhoso de sua criação. As primeiras vítimas desse adolescente em treinamento são geralmente seus próprios colegas de escola, irmãos mais novos, animais de estimação, qualquer ser que ele considera vulnerável. A mãe, em vez de corrigir esses comportamentos, os esconde, minimiza, os apresenta ao mundo como mal, entendidos ou como um produto da inveja dos outros. Frases como "meu filho é especial", "as pessoas não entendem", se tornam o escudo que protege o futuro psicopata de qualquer consequência real. Mas essa proteção materna tem um preço perverso. Toda vez que ela o salva das consequências de suas ações, ela está ensinando que ela pode prejudicar sem pagar por isso. Toda vez que ele justifica sua crueldade, ele está confirmando que suas vítimas não importam. Toda vez que ele o apresenta como incompreendido, ele está dando-lhe permissão para continuar sofrendo sem remorso. O relacionamento entre mãe e filho se torna uma sociedade criminosa emocional. Ela é a capa perfeita. Ele é o executor impecável. Juntos eles formam uma equipe que pode destruir vidas sem deixar traços visíveis, porque o dano que eles causam é emocional, silencioso e invisível aos olhos de uma sociedade que não sabe como reconhecer o abuso psicológico. O adolescente está aperfeiçoando suas técnicas de manipulação sob a tutela inconsciente de sua mãe. Aprenda a ler as fraquezas emocionais dos outros como quem lê um mapa. Aprende a usar as palavras como armas. Aprenda a se apresentar como vítima quando ele é realmente vitimador. E o mais assustador é que ele faz isso com uma naturalidade que congela sangue. Porque, para ele, dessa maneira de se relacionar, é normal. É a única coisa que ele sabe. A mãe, enquanto isso, secretamente se reúne com o poder que seu filho desenvolve. Veja como isso pode influenciar os outros. Como você pode conseguir o que deseja. Como pode colocar o seu em quase qualquer situação e sentir que está finalmente criando o filho que sempre sonhou. Alguém que nunca será vulnerável, que nunca será uma vítima, que sempre estará acima dos outros. O que não entende ou não quer entender é que a criação dessa criatura emocionalmente blindada também está criando seu próprio executor futuro. Porque um ser incapaz de sentir uma empatia genuína é incapaz de amar genuinamente, mesmo a pessoa que a criou. Ele está criando alguém que um dia poderia se voltar contra ela com a mesma frieza com que ele se vira contra todos os outros. Mas esse dia parece tão longe, quando ele ainda é seu filho, sua criação, sua obra, prima em processo. Ela não consegue ver que está plantando as sementes de sua própria destruição emocional, que está criando um monstro que também pode devorar lá. Ela é tão fascinada com o poder que está dando ao filho
que ele não percebe que um dia que o poder pode ser usado contra ele. Quando o psicopata narcisista chega à idade adulta, algo extraordinário e assustador acontece. O relacionamento com sua mãe não normaliza. Ele aprofunda formas que desafiam toda a lógica emocional saudável. Não é mais simplesmente um relacionamento mãe-filho complicado. Tornou-se uma simbiose tóxica, onde ambos precisam um do outro para manter seus respectivos teatros emocionais. O filho adulto pode ter um parceiro, trabalho, aparente sucesso, mas sua mãe ainda é o centro gravitacional de seu mundo emocional distorcido. Ela não é uma figura secundária em sua vida. Ela é a diretora invisível de sua orquestra psicológica, a voz que sussurra das sombras e que orienta cada uma de suas decisões importantes, cada um de seus relacionamentos, cada um de seus movimentos estratégicos. A mãe, por outro lado, encontrou em seu filho adulto a validação suprema de sua existência. Ele é sua obra-prima, seu legado, a prova viva de que ela estava certa em seus métodos parentais. Cada sucesso dele é seu triunfo. Toda manipulação bem-sucedida é sua vitória. Todo coração que ele quebra é uma confirmação de que ela criou alguém superior à massa comum de seres humanos fracos e sentimentais. Juntos, eles mantêm uma dança perversa de dependência emocional, onde ele busca sua constante aprovação disfarçada de independência, e ela dá a ela essa aprovação condicionada a permanecer o monstro que ela ajudou a criar. É um pacto não escrito, mas absolutamente respeitado. Ele lhe dá status e validação através de suas aparentes conquistas. Ela lhe dá o apoio emocional para permanecer cruel sem sentir culpa. Essa dinâmica se torna especialmente óbvia quando uma nova pessoa tenta entrar na vida do psicopata narcisista de uma maneira significativa. Qualquer casal que represente uma ameaça real a esse vínculo primário será percebido pela mãe como invasora, como alguém que vem para tirar o que ela considera por ela pelo direito divino materno. A guerra desencadeada não é aberta ou declarada. É sutil, venenosa, lenta. A mãe usará cada arma psicológica em seu arsenal para desacreditar, humilhar ou remover essa nova pessoa. Comentários passivos agressivos, interferência disfarçada de preocupação, manipulações emocionais apresentadas como aconselhamento materno, todos destinados a manter sua posição de poder absoluto na vida emocional de seus filhos. E a coisa mais devastadora é que a criança, por mais adulta, não importa o quanto ele tenha sobre os outros, continua sendo aquela criança emocionalmente mutilada quando se trata de sua mãe. Sua programação interna o obriga a priorizar a voz materna em detrimento de qualquer outra, a defender sua posição, mesmo quando ele sabe que está sendo injusto, para sacrificar relacionamentos potencialmente saudáveis para manter intacto o vínculo tóxico que o define. O casal que tenta competir contra essa influência materna não entende que não está lutando contra uma pessoa. Está lutando por décadas de condicionamento psicológico, contra a própria estrutura da personalidade de seu parceiro. É uma batalha perdida desde o início, porque eles não formam um relacionamento. Formam uma instituição emocional com décadas de história compartilhada e regras não escritas, mas inflexíveis. O psicopata narcisista pode dizer que ama seu parceiro. Ele pode agir como se priorizá-lo. Ele pode fazer promessas de mudança. Mas no momento crítico em que ele tem que escolher entre sua mãe e qualquer outra pessoa, a escolha já é feita desde sua infância. A mãe sempre vence. Não porque ela é uma pessoa melhor ou porque seu amor é mais puro, mas porque ela é a arquiteta de sua alma e conhece todas as fontes psicológicas para ativar sua obediência. Essa dinâmica cria um círculo vicioso, onde o filho nunca amadurece emocionalmente porque sempre tem sua mãe como refúgio e validação, e a mãe nunca perde sua posição de poder porque seu filho nunca se atreve a se tornar independente de sua influência. Ambos estão presos em uma prisão emocional que confunde com amor,
em uma dança de controle que confunde com conexão, em um relacionamento que os define, mas também os destrói lentamente. A mais profunda tragédia desta história começa quando uma pessoa inocente, cheia de amor e esperança genuínos, se apaixona pelo psicopata de Narcopa, sem saber que ele está entrando em um campo de batalha emocional, onde as regras do jogo foram escritas décadas antes de ela aparecer. Esse novo parceiro acredita que ele está lutando para conquistar o coração de seu amado, mas ele está realmente enfrentando um sistema emocional projetado para rejeitar o amor verdadeiro. A mãe observa a chegada dessa nova pessoa com a mesma frieza calculada com a qual um general observa o exército inimigo. Cada gesto de afeto que o casal tem em relação ao filho é interpretado como um ato de guerra. Todo momento de intimidade compartilhada é vista como uma invasão de seu território emocional. Cada sinal de felicidade genuína em seu filho é percebida como uma ameaça ao seu controle absoluto. A guerra desencadeada é invisível, mas brutalmente eficaz. A mãe não precisa gritar ou fazer cenas dramáticas. Ela domina a arte da destruição silenciosa. Um comentário aparentemente inocente sobre como seu filho mudou desde que ele está com essa pessoa. Uma sugestão sutil de que, antes de ficar mais feliz, uma comparação velada com parceiros que entendiam isso, lentamente minerando confiança e paz no relacionamento. O filho, por outro lado, é pego em uma situação que sua mente distorcida não pode resolver saudável. Por um lado, ele pode sentir alguma atração pela estabilidade e ao amor genuíno que seu parceiro oferece. Mas, por outro lado, a voz materna que ele gravou em sua programação interna constantemente sussurra que essa felicidade é falsa, que essa pessoa o trairá, que apenas sua mãe realmente o conhece. O casal começa a experimentar uma sensação constante de competir contra um fantasma, contra uma presença invisível, mas onipresente, que sempre tem a última palavra em decisões importantes. Cada plano que eles fazem juntos pode ser sabotado por uma emergência materna. Todo momento íntimo pode ser interrompido por uma chamada urgente. Cada passo em direção à independência, pois um casal pode ser bloqueado por uma preocupação materna, que requer atenção imediata. O mais devastador é que o casal não pode apontar esses padrões sem ser acusado de tarde ciúmes do belo relacionamento entre mãe e filho, sem ser rastreado como um egoísta, por não entender que a mãe sempre será a primeira. O psicopata narcisista aprendeu a usar a carta da lealdade filial como um escudo para proteger sua submissão emocional, apresentando sua incapacidade de cortar o cordão umbilical psicológico como uma virtude admirável. Gradualmente, o casal percebe que não está no relacionamento de 2, está em um relacionamento de 3, onde ela sempre será a terceira roda, onde suas necessidades emocionais sempre serão secundárias, onde sua voz sempre será silenciada pelo eco da voz materna que ressoa na mente de seu parceiro desde a infância. As discussões se tornam circulares e sem uma solução, porque não se trata realmente de problemas de casal, que podem ser resolvidos com comunicação e comprometimento. Essa é a estrutura fundamental da personalidade do psicopata narcisista, que foi projetado para não conseguir formar laços genuínos e independentes. Sua capacidade de amor foi sequestrada por sua mãe desde a infância e nunca conseguiu se libertar daquela prisão emocional. O casal começa a experimentar sintomas de trauma psicológico, ansiedade constante, sentimento de caminhar com cascas de ovos, perda de autoestima, confusão sobre a realidade de suas próprias percepções. Ele é vítima de uma forma de abuso psicológico tão sutil e sistemático que muitas vezes ele não consegue identificá-lo claramente, o que a faz duvidar de sua própria sanidade. E enquanto isso acontece, a mãe observa com satisfação silenciosa de como sua influência permanece suprema, como seu filho nunca consegue criar um vínculo que ele superou com ela.
como todas as tentativas de amor genuíno que entram em sua vida, acabam sendo destruídas pela lealdade cega que ela cultivou nele por décadas. É uma vitória pirrônica porque, ao vencer essa guerra emocional, a mãe está condenando seu filho a uma vida de solidão emocional, relacionamentos superficiais, a incapacidade de experimentar o amor maduro e recíproco que poderia curá-lo. Mas para ela, é melhor ter uma criança emocionalmente vazia, mas completamente sua, do que correr o risco de perder-lo a alguém capaz de realmente amá-lo. A realidade mais cruel dessa história é que o psicopata narcisista, mesmo que ele tente convencer o mundo e para si mesmo, nunca consegue realmente se libertar das cadeias emocionais que sua mãe forjou durante sua infância. Você pode se mudar para outro país, você pode mudar seu nome, criar uma nova identidade, passar anos sem ver ou conversar, mas o programa interno permanece intacto, governando suas decisões das sombras do seu inconsciente. Essa voz materna não precisa de um telefone para se comunicar, não precisa de uma visita para apresentar, não precisa de palavras para continuar controlando. Tornou-se parte de sua estrutura mental, no sistema operacional de sua personalidade, no filtro através do qual percebe e interpreta toda a realidade emocional que o rodeia. É um parasita psicológico que se alimenta de sua energia vital e nunca pode ser completamente erradicada. Quando o psicopata narcisista critica sua mãe, quando ele reclama de sua toxicidade, quando aparentemente a rejeita, ele faz isso usando exatamente os mesmos padrões mentais que ela o ensinou. Sua maneira de analisar o relacionamento, expressando sua dor, de justificar sua raiva, tudo é moldado pela mesma estrutura de pensamento que ela instalou em sua mente durante os anos de formação de sua personalidade. Mesmo em seus momentos de maior aparente rebelião contra ela, ela ainda é seu filho obediente, porque está reagindo de acordo com o roteiro emocional que escreveu para ele. Sua raiva é a raiva que ela a ensinou a sentir. Seu ressentimento é o ressentimento que ela cultivou nele. Sua maneira de machucar os outros é a maneira como ela mostrou que ele processou a dor. Ele nunca consegue sair do roteiro. Apenas muda de papel dentro do mesmo jogo tóxico. A tragédia é aprofundada quando consideramos que realmente romper com ela implicaria algo que sua personalidade é projetada especificamente para evitar. Sentir a vulnerabilidade total, experimentando um abandono emocional completo, enfrentando vácuo existencial sem máscaras ou defesas. Isso significaria admitir que toda a sua vida era uma adaptação ao trauma, não uma escolha livre, que toda a sua personalidade é artificial, construída como um mecanismo de sobrevivência em um ambiente emocionalmente hostil. Para realmente se libertar, ele teria que desmontar não apenas seu relacionamento com sua mãe, mas toda a sua identidade, toda a sua maneira de se relacionar, toda a sua maneira de entender o mundo e seu lugar nele. Ele teria que aceitar que não sabe quem ele é quando não está desempenhando o papel que ela o designou, que ele não sabe amar, porque nunca aprendeu. Ele não sabe ser vulnerável, porque sempre foi punido por ser. Este processo de libertação genuíno, eu exigiria passar por um duelo devastador, não apenas pela mãe que perderia, mas pelo filho que nunca poderia ser, por causa dos relacionamentos que ele destruiu, pelas pessoas que machucam, pelos anos de vida perdidos em uma performance constante. Ele teria que sentir toda a culpa, toda a vergonha, todo o arrependimento que sua mãe o ensinou a suprimir através da crueldade com os outros. Mas sua estrutura mental é projetada especificamente para não apoiar esse nível de dor emocional. Toda a sua personalidade é um sistema de defesa contra essa vulnerabilidade. Todas as suas ferramentas psicológicas visam evitar esse confronto consigo mesmo. É por isso que ele prefere seguir o padrão conhecido, continuar sofrendo. Continue projetando sua dor aos outros, continuando a viver a mentira de que ele tem controle. A mãe, enquanto isso,
envelhece com a satisfação perversa de saber que seu trabalho era perfeito, que criou alguém tão emocionalmente dependente dela que ela nunca pode realmente existir sem sua influência. Ela alcançou a maneira mais absoluta de imortalidade. Viver para sempre na mente de seu filho. Continue controlando. O mesmo após sua própria morte. Porque a voz que ela instalou em sua cabeça continuará sussurrando seus mandatos até o final de seus dias. É uma vitória que é realmente uma derrota para ambos. Porque nenhum deles conseguiu conhecer o amor verdadeiro, a conexão genuína, a paz interior que vem de relacionamentos saudáveis e autênticos. Ambos estão presos em uma dança de controle mútuo, que confunde com o amor, em uma dependência tóxica que confunda com conexão especial, em uma prisão emocional que confunde com um elo único e insubstituível. O tempo passa, e a história atinge seu epílogo mais devastador, onde todas as mentiras caem, mas ninguém tem força para enfrentar a verdade nua. O psicopata narcisista, agora um homem ou mulher média ou mais velha, olha para a vida e vê os escombros. Destruiu relacionamentos, crianças que o evitam, casais que fugiram, amigos que descobriram sua verdadeira natureza e se afastaram. O mundo dele encolheu até que ele seja reduzido a uma única constante. Ela, a mãe, a única pessoa que nunca o abandonou, porque ele nunca poderia fazê-lo. A sociedade podia ver-lo como um filho dedicado que cuida de sua velha mãe. Mas a realidade é muito mais sinistra. Ele não está lá por amor filial. Ele está lá porque é o único lugar onde sua identidade artificial pode continuar funcionando, onde suas máscaras permanecem eficazes, onde ele pode manter a ilusão de que ele tem controle sobre alguma coisa. É o retorno do predador ferido ao seu covil original, não para curar, mas continuar se alimentando da única fonte de poder que ele deixou. A mãe, física e mentalmente diminuída pela idade, continua a exercer nele a mesma influência que exerceu por décadas, só agora silenciosamente e sutis. Você não precisa mais de palavras para controlá-lo. Apenas um olhar, um gesto, um silêncio estratégico. Ela sabe que venceu a guerra final. Seu filho nunca poderia formar vínculos genuínos com mais ninguém. Ele nunca poderia criar uma família emocional alternativa. Ele nunca conseguiu encontrar o amor que competiu com a influência materna. Juntos eles formam uma pintura grotesca de dependência em sua forma mais pura. Dois seres humanos que precisam de amor, mas pela impossibilidade de existir de forma independente. Ele precisa de sua aprovação para manter intacta sua identidade artificial. Ela precisa de sua presença para sentir que sua vida tinha significado, que sua obra-prima permanece dele até o fim. Mas mesmo nesta aparente vitória da mãe, há uma ironia cruel. O filho que eu controlava tanto, o monstro que ele criou com tanto cuidado, poderia eventualmente se virar contra ela com a mesma frieza que ela o ensinou. Por quê? Um ser incapaz de sentir empatia genuína é incapaz de sentir isso por ninguém, mesmo por seu criador. Os casos de crianças psicopatas que maltratam, enganam ou até eliminam suas antigas mães não são raras. São a conclusão lógica de décadas de treinamento em crueldade emocional. A tragédia suprema é que, quando isso acontece, quando o monstro se vira contra seu criador, ela não entende que está colhendo exatamente o que semeou. Ela se sente traída, abandonada, vítima de ingratidão, sem nunca reconhecer que ela mesma projetou que incapaz de lealdade genuína, incapaz de amor verdadeiro, incapaz de pintar mesmo, a quem deu a vida. E assim essa história termina sem heróis, sem redenção, sem aprender. A mãe morre sabendo que ela criou um monstro, mas sem nunca admitir, o filho continua a viver com a personalidade artificial que ela implantou, mas sem capacidade de mudá-la. O legado que ele deixa é um trailer de destruição emocional. Casais traumatizados, crianças danificadas, amizades traídas. Uma genealogia de dor que se estende como ondas na água.
O mais aterradora é que muitas vezes essa história é repetida na próxima geração. Os filhos do psicopata narcisista, criados em um ambiente de frieza emocional e manipulação constante, podem desenvolver seus próprios distúrbios de personalidade ou, na melhor das hipóteses, problemas graves de autoestima e dificuldades na formação de relacionamentos saudáveis. A maldição da família continua. O ciclo de abuso é perpetuado. A herança tóxica passa de pais para filhos como um vírus emocional que infecta geração após geração. Não há justiça nesta história. Não há punição divina que equilibre as contas. Não há momento de iluminação em que os culpados reconheçam sua responsabilidade. Há apenas a realidade crua de dois seres humanos que se destruíram enquanto acreditavam que estavam sendo salvos. Esse controle confuso com amor, dependência da conexão, toxicidade com intensidade emocional. É o fim que ninguém quer ver, mas que todos precisamos saber, porque apenas entender como um monstro é criado, podemos aprender a nos proteger, para identificá-lo antes que seja tarde demais, para quebrar os ciclos de abuso antes que mais uma geração seja perpetuada. Chegamos ao final desta viagem ao submundo emocional, mas a verdade que você acabou de conhecer não deve ficar com você como um peso morto. Deve se tornar uma chave, uma ferramenta de liberação, em um espelho que permite ver a dinâmica tóxica que pode estar pairando sua própria vida. Se você reconheceu os padrões familiares nesta história, se você sentiu que algo se agitou dentro de você enquanto ouvia, é porque sua alma está tentando lhe dizer algo importante. Não ignore essa voz. O conhecimento sem ação é cumplicidade com o mal que acabamos de desmascarar. A pergunta que deve ser martelada agora em sua mente é a seguinte: você está disposto a cortar as cadeias invisíveis que outras pessoas forjaram para você? Ou continuará sendo um prisioneiro dinâmico que você não escolheu, mas que continua perpetuando? Se algo que você ouviu hoje ressoa em sua experiência, ele comenta, eu quebro as cadeias invisíveis e saberemos que você está pronto para a próxima revelação, porque este é apenas o começo de um despertar que pode mudar sua vida para sempre. Vejo você no próximo vídeo, onde continuaremos a desenterrar as verdades que a sociedade prefere manter ocultos.